gente tem outros que a gente vai comentar mais pra frente, mas vamos ficar mais um pouquinho nesse assunto. Queria mostrar até a capa aqui do Metrópolis.com, que tem diversas matérias especificamente sobre quem é a Mariângela, né? Essa ex-assessora do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Essa é a matéria de capa e aqui já da coluna da Mirelle Pinheiro, e eu vou clicar nessa aqui de baixo, que é também de um outro colunista, o nosso Igor Gadelha, com informações também do repórter da coluna, o Gustavo Zucchi, que dizem o seguinte: aliada de Lira, alvo da PF, controlava a planilha do orçamento secreto. Assim como a gente vem dizendo, né, o braço direito de Lira na presidência da Câmara, Tuca, ocupa hoje cargo na liderança do PP e foi conselheira na Caixa e na Codevasf. Descendo aqui, a gente tem mais informações. A operação deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira contra desvios de emendas parlamentares teve como um dos principais alvos a Mariângela Fialec, a Tuca, um dos braços direitos de Arthur Lira na Câmara. Servidora concursada da casa, Tuca está lotada hoje como assessora especial na liderança do PP. Antes disso, trabalhou na presidência da Câmara dos Deputados durante o mandato de Lira como presidente, quando era responsável por controlar a planilha do chamado orçamento secreto. Aqui foto do Arthur Lira e também foto dela. Considerada por Lira uma amiga, Tuca ainda acumulou cargos em órgãos do Executivo, entre eles de conselheira fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, o Codevasf, e da Caixa Econômica até abril de 2025, até abril desse ano. Mariângela ainda permaneceu lotada na presidência da Câmara por alguns meses após a eleição de Hugo Mota, em fevereiro de 2025. Atualmente, ela está lotada na liderança do PP e recebe salário mensal bruto de R$ 23,7 mil. E aqui um pouquinho mais sobre a operação da PF, assim como o Felipe também estava destacando, né, batizada de transparência. A operação da PF tem objetivo de apurar irregularidades na destinação de recursos públicos por meio de emendas. Estão sendo investigados os crimes de peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção. A operação foi autorizada pelo ministro do STF, Flávio Dino, mas a decisão está sob sigilo. Dino, como vem noticiando a coluna, é o relator de vários inquéritos que tramitam na corte e apuram supostas irregularidades em emendas parlamentares. Felipe, queria destacar contigo esse ponto aqui, que a Marília terminou ali a entrada dela, levantando essa questão também do Flávio Dino, né? De ser esse dos ministros do STF que está bastante em cima dessa questão das emendas, e a gente vê que termina o ano realmente também ainda atrás de informações sobre o orçamento secreto, através dessa operação Transparência, atingindo aí a ex-assessora do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. O Flávio Dino sempre, desde que ele assumiu, né, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, né, caiu no colo dele esses inquéritos, né, e os processos que avaliam a regularidade das emendas parlamentares, né. Inclusive, ele foi vítima de várias acusações, né, por ter demorado e segurado, né, a emenda parlamentar no passado, né. Bom lembrar que a Câmara dos Deputados deixou de receber a emenda parlamentar porque tinha um processo no STF que segurou, né, a aplicação e uso das emendas parlamentares, né, por falta de transparência, né, especialmente aquelas emendas PIX, né, que são aquelas emendas que não precisam de processo licitatório, né, bastaria realmente a indicação de um deputado e aí, de forma automática, o valor cairia na conta da onde o deputado e o parlamentar indicar. Então, o Dino tem sofrido várias críticas em relação à atuação dele como ministro do Supremo Tribunal Federal e a demora, né, de definir como que vão ser resolvidas as questões relacionadas com as emendas parlamentares, né? E aí tem um ponto, Nath, que queria destacar, que eu acho importante. O parlamento ele deveria se reunir, né, com o Congresso Nacional e definir, né, de forma transparente, né, como que vão ser aplicadas de forma mais eficiente a dar mais transparência às emendas parlamentares, né? Aquilo que eu falei aqui, ninguém é contra a emenda parlamentar, né? Mas a forma como a emenda parlamentar está sendo implementada no Brasil, está sendo utilizada no Brasil, realmente é uma caixa preta, né? Então nós temos que resolver essa questão das emendas parlamentares, tem que dar transparência, né? Tem que saber, o cidadão tem que poder entrar no site, né, de transparência, entrar no site da Câmara dos Deputados
e saber para onde foram alocados as emendas parlamentares de cada um dos deputados, né? É importante isso. E, por outro lado, quem recebe o dinheiro, né, o outro lado, né, o cidadão de determinado município, tem que saber, tem que entrar no site de transparência daquele município e poder identificar qual foi o deputado que deu tal dinheiro, né? E que foi feito com o dinheiro que foi dado por emenda parlamentar. No Brasil, é impossível você fazer isso. Claro, algumas emendas parlamentares você até consegue identificar, mas a maioria das emendas parlamentares você não sabe, né? Da onde vem, para onde vai, quem que indicou. Ou seja, realmente é um grande problema. Falta transparência nas emendas parlamentares. E o Dino, né, aí as pessoas criticam o Supremo Tribunal Federal, né, por entrar na esfera de competência do Poder Legislativo, mas o Poder Legislativo parece que não quer legislar sobre esse assunto, não quer resolver esse assunto das emendas parlamentares, né? Então, de meu modo de ver, isso se resolveria, especialmente a crítica ao Supremo Tribunal Federal, se o parlamento conseguisse regular as emendas parlamentares de forma mais transparente, né? Mas não foi isso que aconteceu. Aí tem um ponto que eu acho interessante nessa discussão toda, que aí fica o jogo do empurra e puxa, né? Por exemplo, o Lira está falando agora que essa operação da Polícia Federal se deu como uma provocação do Supremo Tribunal Federal ao fato da Câmara dos Deputados e o Senado Federal estarem visando, né, reduzir o poder da Suprema Corte do Brasil. E a questão, Nath, é muito mais profunda do que isso. Claro que não. O processo de emenda parlamentar está aí desde o ano passado. E mais do que isso, né, o depoimento do Glauber Rocha, Glauber Braga e outros deputados, né, se deram em fevereiro, né? Ou seja, tem um tempo muito elástico aí de fiscalização e investigação da Polícia Federal. Então não dá para falar que foi casuística a operação da Polícia Federal. Pelo contrário, foi uma operação que estava demorando a acontecer.